Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que simplesmente virou de cabeça para baixo o nosso jeito de pensar sobre o sucesso: a inteligência emocional. Com base na obra do Daniel Goleman, vamos explorar como as nossas emoções, a nossa aptidão de coração, podem ser muito mais decisivas do que a pura inteligência. Vamos lá! E para começar, vamos voltar mais de 2000 anos no tempo com esse desafio do Aristóteles. Essa frase captura a essência de tudo. O qual complexo é gerenciar o que a gente sente. Sabe, a questão não é deixar de sentir, mas sentir do jeito certo, na hora certa. Pois é, e esse problema, que parece tão antigo, nunca foi tão atual. O Goleman escreveu o livro dele sentindo que a gente estava vivendo uma espécie de crise, um mal-estar social que só crescia. E essa é a grande pergunta, né? Por que parece que a nossa razão e a nossa emoção vivem brigando? É como se a gente estivesse numa onda de impulso e descontrole, sabe? A civilidade parece que está se perdendo, e isso força a gente a olhar para dentro e perguntar: o que é que está acontecendo? E os sinais dessa crise estão por todo lado, não é uma coisa isolada. O Goleman descreve um padrão que é bem preocupante. Mais raiva, mais desespero, impulsos que saem sem filtro nenhum. É um colapso na nossa segurança emocional que a gente vê desde uma briga boba no trânsito até tragédias dentro de casa. É o retrato do que ele chama de inépcia emocional. Por muito, mas muito tempo, a nossa cultura apostou todas as fichas numa única medida para definir o sucesso: o coeficiente de inteligência, o famoso QI. A ideia era que ter uma inteligência acadêmica afiada era o passaporte garantido para uma vida de sucesso. Só que os dados contam uma história bem diferente. E é aqui que a coisa fica interessante. Dá uma olhada nesse gráfico. As pesquisas mostram que o QI contribui com, no máximo, uns 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida. Isso mesmo, só 20%. Fica um buraco enorme de 80% que é explicado por outra coisa. E é exatamente nessa outra coisa que a inteligência emocional entra com tudo. Então, para a gente entender bem essa diferença, vamos colocar lado a lado os dois perfis puros. De um lado, a pessoa com QI lá no alto. Pode ser brilhante, super produtiva, mas muitas vezes é fria, distante e se sente desconfortável com emoções. Do outro lado, a pessoa com alta inteligência emocional. Ela é mais equilibrada socialmente, empática e tem uma vida emocional muito mais rica. Fica bem claro que são jeitos completamente diferentes de encarar o mundo, né? Tá, mas como é que isso funciona na prática dentro da nossa cabeça? A resposta está na arquitetura do nosso cérebro. A neurociência abriu uma janela incrível para a gente entender como os nossos pensamentos e as nossas emoções conversam, ou brigam. Basicamente, é como se a gente tivesse dois sistemas operando ao mesmo tempo. A mente racional é a que pensa, que analisa, é a lógica. A mente emocional é a que sente, ela é impulsiva, super poderosa e, vamos combinar, às vezes nem um pouco lógica. Na maior parte do tempo, as duas trabalham juntas, em harmonia. O problema é quando as paixões tomam conta e esse equilíbrio vai por água abaixo. Isso leva a gente para um conceito fundamental, o sequestro da amígdala. Pensa na amígdala como o alarme de emergência do cérebro. Numa situação de perigo, ela pode simplesmente assumir o controle total, disparar uma reação imediata, antes mesmo que a parte pensante do nosso cérebro entenda o que está acontecendo. É a explicação neurológica para aquelas explosões que a gente se arrepende depois. E olha só como isso funciona. Imagina que você ouve um barulho muito alto de repente. Esse sinal sensorial pega dois caminhos no cérebro. Uma via expressa vai direto para a amígdala, que já dispara a reação de susto, de medo. Ao mesmo tempo, uma via mais lenta vai para o neocórtex, a parte racional, que vai analisar com calma: foi só uma porta batendo. É por causa dessa pequena diferença de tempo que a gente primeiro pula de susto e só depois entende o porquê. Certo, já entendemos o problema, a ciência por trás dele, agora vamos para a parte prática, para a solução. A inteligência emocional não é uma coisa vaga, não. Ela é formada por um conjunto de 5 habilidades bem concretas que a gente pode desenvolver. Então, do que é feita essa tal de inteligência emocional? Bom, ela se apoia em 5 pilares. Primeiro, autoconsciência, que é simplesmente saber o que se está sentindo e por quê. Segundo, gerenciar as emoções, ou seja, conseguir lidar com esses sentimentos sem ser dominado por eles. Terceiro, automotivação, usar as emoções como combustível para alcançar nossos objetivos. Quarto, empatia, habilidade fundamental de se colocar no lugar do outro. E por fim, saber lidar com relacionamentos, usar tudo isso para construir conexões saudáveis. E aqui vem a parte mais poderosa e, sinceramente, a mais otimista de toda essa análise. Diferente do QI, que muita gente vê como algo mais ou menos fixo, a inteligência emocional não é. A grande mensagem é essa aqui: temperamento não é destino.
Os circuitos do nosso cérebro que governam a nossa vida emocional são incrivelmente maleáveis. As nossas experiências de vida podem, literalmente, remodelar nossos hábitos emocionais. E o que isso significa? Significa que sim, é totalmente possível aprender a ser mais inteligente com as nossas emoções. E a gente termina com essa reflexão que o Goleman nos deixa. Porque no fim das contas, inteligência emocional não é só sobre ter sucesso pessoal. É sobre a saúde do nosso convívio, da nossa sociedade. Levar inteligência para as nossas emoções é o primeiro passo para construir um mundo com mais empatia, mais cooperação e, no fundo, um mundo mais humano. E essa é uma ideia que vale a pena levar para a vida.